Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. Live de campeão merece uniforme de campeão, meus amigos. Que beleza, que grande conquista, que grande jogo, né? Um jogo emocionante, né? Em que o Flamengo, mesmo defendendo uma maior parte do tempo, foi muito melhor do que o Atlético Mineiro. Muito melhor que o Atlético Mineiro. Impressionante. Eu estava fazendo aqui uma relação de chances claras perdidas pelo Flamengo, e eu cheguei facilmente a 10 chances. Uma delas foi o gol. Gerson com 2 minutos, o Everson defendeu de ombro. Arrasca de cabeça, um lance que o Wesley cruza da linha de fundo, o Arrasca cabeceia no contrapé do Everson, mas a bola sai. Everton Araújo chutando uma bola que obrigou o Everson a botar para escanteio, isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, BH 2 vezes na cara do goleiro. Michael perdendo mais uma na cara do goleiro. Alexandro chutando também de frente para o goleiro. O Plata perdeu mais uma outra chance de cabeça. Finalmente o gol do Plata. E depois do gol do Plata ainda teve uma bola do Wesley, que também chegou cara a cara com o Everson, mas chutou em cima do goleiro. Foi um massacre. Não foi daqueles massacres tradicionais que a gente conhece, de ver um time em cima do outro o tempo todo. Pelo contrário, desse jogo, a maior parte, quem esteve no ataque, a maior parte, foi o Atlético Mineiro. O Milito mandou o time para frente de qualquer maneira e depois, no segundo tempo, desandou a empilhar atacante para ver se conseguia fazer pelo menos um gol para ter esperança na partida. Ele precisava de 2 para levar para os pênaltis. Mas, olha, de uma maneira geral, tirando uma bola que o Allan Kardec perdeu, deu uma furada na pequena área, no lance exatamente anterior ao gol do Plata, não houve nenhuma chance cristalina de gol. O Rossi pegou umas 3 bolas em chutes do Hulk, 2 de falta, uma chutada cruzada meio sem ângulo que ele botou para escanteio, e teve aquela bobeada, mega blaster da bobeada, entre o Rossi e o Pulgar, que a bola sobrou para o Pedrinho, para o Paulinho, perdão, e o Paulinho chutou, mas o Rossi acabou defendendo. Então, e o Flamengo não. O Flamengo, toda vez que ia, era uma chance atrás da outra, uma chance atrás da outra. O Felipe Luiz, cara, eu estou cada vez mais encantado com o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje armou um time diferente do que ele tinha armado no primeiro jogo, em que ele jogou com 3 atacantes. Ele saiu num 4-4-2, com o Gerson mais pela direita, mas jogando também no meio-campo. Teve ótimas chances, jogou um pouco mais atrás, marcava de vez em quando a saída de bola do Atlético, mas não era toda vez que marcava. E criou oportunidades, 3 oportunidades claras no primeiro tempo, contra nenhuma oportunidade clara do Atlético Mineiro na etapa inicial. No segundo tempo, ele aí teve uma tacada de gênio. Ele que já tinha armado bem o time, ele teve uma tacada de gênio. Ele tirou o Gabigol, cara, e botou o Bruno Henrique. Quando eu ouvi, no final do primeiro tempo, Bruno Henrique já está aquecendo, o que eu e todos os mortais pensamos, vai entrar no lugar do Michael. Michael estava brigando muito, tá, mas não estava fazendo uma partida brilhante. Não. Ele vai e tira o Gabriel. Gente, tem que ser um técnico com muita convicção e com muita fé no seu taco para fazer uma coisa dessa. Por quê? O Gabriel estava jogando bem no primeiro tempo? Não, jogou mal no primeiro tempo. Mas é o Gabriel, que tinha acabado de fazer 2 gols e participado de mais um na vitória por 3-1 no Maracanã. Então, num jogo em que você está sendo pressionado, que você precisa fazer um golzinho, achar um golzinho, você tirar o cara que faz gol nessas finais, você corre risco de não dar certo. E se não desse certo, ele ia levar muita porrada. Porque ia todo mundo dizer, porra, o cara renasceu no último jogo. Fez 2 gols e participou do terceiro. Jogou um primeiro tempo apagado, é verdade, mas no segundo ele ainda poderia fazer. E ele vai e tira o Bruno Henrique. Quando tirou o Bruno Henrique, não, tira o Gabriel e bota o Bruno Henrique. Quando ele fez essa substituição, ele matou o Atlético Mineiro. Porque o Gabriel não tinha condições de armar os contra-ataques
e de ganhar na corrida dos adversários, como o Bruno Henrique fez. O Bruno Henrique deu ao Flamengo, no segundo tempo, a válvula de escape que o time precisava para colocar o Atlético Mineiro em risco. Porque até então o Atlético Mineiro atacava. Não tinha grande chance. Chute do Hulk, tá? Chute do Gustavo Scarpa, tá? Mas tudo parava na mão do Rossi. O Flamengo até teve, repito, o Flamengo teve 3 boas chances de gol no primeiro tempo. Uma com o Gerson logo de cara, a outra cabeçada do Arrascaeta e a terceira do Everton Araújo. As 3 melhores chances de gol do Flamengo no primeiro tempo foram do Flamengo. As 3 melhores chances do jogo no primeiro tempo foram do Flamengo. Então, o normal ali seria dizer, olha, vamos manter ou vamos trocar um 6 por meia dúzia. Tiramos o Michel e botamos o Bruno Henrique. Não. Aí que você vê o técnico que faz a diferença. O técnico que ganha jogo. Ele vai lá e saca o Gabriel e bota o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique se torna o grande articulador de jogadas de ataque do Flamengo. Inclusive do gol do Plata, que é um passe dele brilhante para o Plata, que o Plata faz uma jogadaça. Se livra do zagueiro, entra diante do goleiro. O Flamengo já tinha entrado diante do goleiro umas 4 ou 5 vezes antes disso. Em todas, eles acabaram parando no Everson. Depois ele vai, deixa o Everson sair, mete a cavadinha por cobertura, gol do Flamengo, título. Ali acabou. Teve aquelas cenas lamentáveis de porradaria, aquelas coisas que a Arena MRV devia ficar fechada por 6 meses. Mas, enfim, não interessa, a verdade é que com aquele jogo, com aquele gol, acabou a brincadeira. Já estava acabado, já tinha quase 40 minutos e o Atlético não tinha feito gol nenhum. Se aquela bola do Allan Kardec não tivesse sido furada, ele tivesse feito gol, os minutos finais iam ser dramáticos, talvez. Mas não só não fez, como levou o gol. Então, acabou. Teve a selvageria toda, que eu espero que tenha punições, e o resto o Flamengo administrou. Mas teve uma segunda jogada genial do Felipe Luiz. A primeira foi botar o Bruno Henrique. Aliás, a primeira foi armar o Flamengo como ele armou. Ele armou o Flamengo diferente do primeiro jogo e ele teve as melhores chances para marcar no primeiro tempo. No primeiro tempo que o Atlético teve muito mais posse de bola. Ele aí, não satisfeito com isso, ele troca o Bruno Henrique, bota o Bruno Henrique no lugar do Gabriel e começa a armar os contra-ataques. Mas, além disso, na hora que o Milito mete o Kardec e mete mais jogadores de ataque, ele vai, puxa o Fabrício Bruno e coloca o Fabrício Bruno. E aí, meus amigos, aí acabou toda e qualquer chance do Atlético. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver com quantos minutos entrou o Fabrício Bruno. Não sei se eu tenho aqui exatamente isso aqui. Vou procurar no... ele tira o Léo Pereira e bota o Davi Luiz, porque o Davi Luiz machucou. Não, ele antes bota o Fabrício Bruno. Ele bota o Fabrício Bruno no lugar do Arrascaeta. Outra substituição ousada. A gente sabe que o Arrascaeta está baleado, mas o Arrascaeta tinha feito um bom primeiro tempo. Estava cansado no segundo, era claro isso. Mas quando você diz assim, saca o Arrascaeta e mete o Fabrício, ele estava novamente misturando Jorge Jesus com Diego Simeone. E aí, com a linha de 5, com os 3 zagueiros centrais, acabou a alegria do Atlético. O Atlético passou a tentar chute de longe, cruzamento sobre a área. E os zagueiros do Flamengo se fartaram de tirar de cabeça. Teve só esse lance que o Allan Kardec furou dentro da pequena área. O resto não teve nenhuma jogada assim de grandíssimo perigo para o gol do Flamengo. Então, essa foi a terceira jogada de mestre dele. Tirar o Arrasca, que já estava cansado, botar o Fabrício Bruno e fechar de vez a casinha sem abrir mão dos contra-ataques. Porque, por exemplo, lá no jogo contra o Corinthians, quando ele teve o Bruno Henrique expulso, ele tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno também, uma jogada de mestre, que garantiu o empate em 0-0 e a classificação do Flamengo. Mas dessa vez, ele ficou com os 11 jogadores. Então ele tirou o Arrasca e botou o Fabrício Bruno
o time fechou na defesa e continuou saindo em contra-ataque. O Gerson veio um pouco mais para dentro e começou a armar a jogada de contra-ataque com o Bruno Henrique e com o próprio Michael. Então, olha, mais uma vez o Filipe Luís dá uma prova, assim, de ser diferente, cara. É impossível não acreditar que o Filipe Luís vai ser um grandíssimo treinador. Um grandíssimo treinador. Porque não é só você olhar o time está bem armado. É você ver as soluções que ele faz. Quando que o Titinho, ou o Sampaoli, ou o Vitor Pereira, ou aquele bando de posicionais, fez tantas mexidas em tão pouco tempo, todas elas dando certo? Quando? Me digam. O Tite e o Titinho eram os reis do 6 por meia dúzia. Eram os reis do 6 por meia dúzia. Sai um lateral esquerdo, bota outro lateral esquerdo. Sai um lateral direito, bota outro lateral esquerdo. Sai um centroavante, bota outro centroavante. Era só isso que eles faziam. O Filipe Luís mexe as pedras. O Tite e o Titinho eram jogadores de dama. Come o que está na sua frente, depois é comido pelo outro e come mais. O Filipe Luís é jogador de xadrez. O Filipe Luís é aquele cara que sacrifica uma torre para comer a rainha do cara lá na frente. Que diferença, cara. Que diferença espetacular nesse momento que a gente pode dizer isso, espetacular. Filipe Luís salvou o ano do Flamengo. Menos pela Copa do Brasil e mais pela descoberta dele mesmo. Ter descoberto o Filipe Luís é a melhor contratação da janela, das duas janelas. Ou algum jogador que chegou nessas duas janelas, aí é do início do ano e é do meio, foram tão decisivos como foi o Filipe Luís nesses 9 jogos. Gente, o cara é um ganhador. O cara foi um ganhador como jogador na carreira dele. Ganhou títulos pelo Atlético Mineiro, ganhou títulos pelo... Qual foi o time? Ele jogou na Inglaterra, não me lembro agora qual time. Ganhou títulos com a seleção, Copa das Confederações, é verdade, mas ganhou. E empilhou títulos no Flamengo, como jogador. E já começa a empilhar também como treinador. Gente, ele disputou 3 campeonatos. Ganhou no Sub-17, uma Taça Rio, ganhou no Sub-20, um Mundial, e ganhou agora a Copa do Brasil, um profissional. Não conheço na história alguém que tenha feito isso. No mesmo ano, começar a carreira, passar por 2 divisões de base, ganhando o título nas 2, e chegar no mesmo ano, no profissional, e ganhar o primeiro título que disputa no profissional. Não conheço. Não conheço nenhum tipo de treinador que tem isso no currículo. É simplesmente empolgante o início de carreira do Filipe Luís. Repito, é a melhor notícia do ano. Melhor do que qualquer contratação. Melhor do que o próprio título da Copa do Brasil. Dá gosto ver o Flamengo do Filipe Luís jogar. Mesmo quando pressionado, dá gosto. Porque ele não é pressionado só por ser pressionado, ele é pressionado e tem resposta. Ele é pressionado e sabe sair em contra-ataque. Ele é pressionado e cria chances de gol. Melhores até do que o time que o está pressionando. Olha, é de bater palmas de pé como na ópera. Filipe, você é um gênio. Vamos rodar então aqui a vinheta de abertura do canal para a gente começar a conversar aqui entre nós, entre esse 5º título do Flamengo, Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil.
Uau! Vamos agora rodar o vídeo da Absoluta Propaganda, que também é campeã, porque o dono dela é rubro-negro, assim como nós. Somos a Absoluta Propaganda, 26 anos atuando em todo o Brasil e no exterior. Você já nos conhece do canal RMP. Aproveita então e deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você fortalece o canal e a parceria com a Absoluta, cujos orçamentos são diferenciados para os inscritos. Somos especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google e campanhas em redes sociais. Sites inspiram credibilidade e desejo. Logos impactantes e campanhas que geram resultado. Se a sua empresa quer um novo site que realmente faça diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Vamos surpreender você! Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te ajudamos em tudo para você ter um canal profissional no YouTube. Artes, thumbs, logo, vinhetas e tudo mais. absolutapropagandabrasil.com.br. Ah, já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe seu like. É rápido e grátis. Amigos, Superchat já está on e já tem muito Superchat aqui. São 39 Superchats já para a gente ler. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai conversando. Claro que eu vou falar também da despedida do Gabriel. Acho que ele tem todo o direito de sair. Vai para o Cruzeiro, já se sabe. Mas a declaração hoje me pareceu um pouco aquela coisa do cara querer roubar um pouco da cena para ele. Enfim, vamos conversar sobre isso. Rafael Soares. Saudações rubro-negras RMP. Parabéns pelo trabalho. Manda uma mensagem para o meu primo Geraldo, que é tricolor e secador. É campeão. Geraldo, não adiantou a sua secada. O Flamengo é campeão. Jonathan Alves da Silva, arbitragem vergonhosa. Em alguns lances, jogadores do Galo agrediram, obrigaram o Rossi a bater um tiro de meta com uma chuva de objetos e bombas. Ô, Jonathan, vou botar meus óculos aqui, porque é melhor para eu ler o superchat. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para mim, o grande erro, Jonathan, da arbitragem foi não ter expulso o Lianco no primeiro tempo. Lance claro, claríssimo de cartão vermelho. Último homem, dá uma pernada, agarra, a bola segue em direção ao gol, o Arrascaeta sairia sozinho na cara do Everson e ainda tinha o Michael livre do lado dele, sem nenhum zagueiro perto. O nosso bravo Klaus fez média e simplesmente deu amarelo. Felipe Luiz começa a falar, então eu vou correr aqui para poder, como é que se diz? Cravar aqui a entrevista dele. Só um minutinho. Já a coletiva do Felipe Luiz, tá? Ainda não está começando, embora já tenha começado lá na ESPN. Bom, vou ficar de olho aqui. Então, eu acho que a grande falha do árbitro, para mim, foi essa. Era para o Atlético ter ficado com 10 jogadores lá pelos 30 do primeiro tempo. E ele não expulsou. Ricardo Barreira, RMP, eu falei aqui que o Felipe Luiz vai ser treinador nível Guardiola. Você disse que era demais. Eu te garanto, já temos um Guardi-J. Guardiola mais JJ. Ricardo, eu acho que ele vai ser excepcional. Eu realmente estou muito otimista e muito satisfeito com tudo que eu tenho visto dele. Mas o Guardiola é tipo o Pelé dos treinadores. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Tomara que ele seja até melhor do que o Guardiola, mas é muito cedo para você fazer uma afirmação desse tamanho. Ele é um excelente treinador, está se começando de uma maneira brilhante, mas o Guardiola ainda é um cara em outro patamar, para citar o Bruno Henrique. Olha, a Júlia RC, RMP, vergonhosa declaração do Gabriel Barbosa após conquista do título. O comportamento do ídolo é esse? Desnecessário e narcisista. O momento não é dele, independentemente da pergunta feita. Agora é comemoração e o fly é maior. Ô, Júlia, eu concordo com você. Apesar da pergunta, ele até para não misturar as estações da festa do título,
com a notícia da saída dele, ele poderia ter dito, olha, eu vou responder isso amanhã, vou dar uma entrevista coletiva amanhã. E ele não, ele fez o desabafo, ele falou tudo que ele queria falar, e depois disso ele acabou até ficando meio deslocado na festa. Se vocês forem olhar a foto de todo o elenco, ele está em pé num cantinho aqui, meio, não está nem grudado com os outros. Eu acho que foi muito infeliz a ideia dele de falar. Concordo com você. Concordo com você. Só um minuto aqui que eu estou em cima dessa entrevista do Felipe. Não começa na Flá TV, não sei por que diabos. Essa Flá TV, vou te dizer, é desanimadora, cara. Deixa eu ver se a Arena Web já tem. A Arena Web já está com a entrevista. Não vou botar ela agora, não. Vamos continuar conversando e depois, como de hábito, aí a gente vai ver, até porque é muito bom ver a entrevista do Felipe Luiz, né? Esse é o grande ganho do Flamengo, além de ser dentro de campo, é das entrevistas do Felipe Luiz, né? Que diferença, meu Deus do céu. Das antas do Tite e do Titinho. Bom, vamos então continuar aqui. Diz aqui o professor José Patrício. RMP, o Gabi vai deixar o seu nome no hall da fama do clube. Vai, sem dúvida. Mas ele é um mau caráter. Acaba o jogo e ele quer roubar as atenções para ele. É um egoísta. É exatamente o que nós estávamos falando aqui. Exatamente o que falou a Júlia, né? Eu concordo. Achei completamente desnecessária e fora de hora essa declaração dele. Luiz Mei, antes de mais nada, parabéns a nós, rubro-negros. Felipe Luiz é um fenômeno como técnico em tão pouco tempo. E o Wesley calou nossas bocas. 2025 promete. Abraço, Renato. Também acho que promete, mas não conte muito com o Wesley em 2025, hein? Seja qual for o presidente, é bem provável que o Wesley seja vendido já na janela de janeiro. Lá vai o Felipe Luiz tomar banho Até que trouxeram só umas garrafinhas, trouxeram um pouco, ninguém trouxe aquela... trouxeram agora o balde do Gatorade. Ai. Luiz Davi, o título do Fla foi ruim para o Botafogo. A Libertadores é a salvação do Galo, que vai lutar muito para a temporada não ser um desastre completo. Que coisa engraçada, né? Se você olhar, o time chegou na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Mas como está mal no Brasileiro, pode ser que ele simplesmente não se classifique para a próxima Libertadores. Terá perdido os 2 títulos e não se classificar para a Libertadores. Seria uma tragédia, né? Um desastre. E sim, eles vão fazer tudo para ganhar a Libertadores. Toma, Galo! Valeu, Manuel, é isso mesmo. Marcelo Bastos, acredito no título do Brasileirão, pois ainda não aconteceu o evento. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não acredito não, Marcelo. Não acredito não. Acho até, vamos assim dizer, ruim, de uma certa forma, a gente ainda manter essa esperança. Porque não vai rolar. E aí vai criar uma frustração que simplesmente de uma coisa que não é culpa do Felipe Luiz, é culpa de quem dirigiu essa merda desse time durante tanto tempo. A merda desses treinadores, não do time, diga-se de passagem. Evandro Bispo, chupa galinhada, demorou 40 anos para fazer estádio para o Flamengo ser campeão. Isso eles devem estar desesperados, né, cara? Desesperados. Eles já têm uma birra com o Flamengo histórica, né? Desde a final de 80, desde a Libertadores de 81, desde o título brasileiro de 87, lá, eles tiraram, o Flamengo tirou eles na semifinal com aquele gol do Renato. Tá? Eles têm um problema com o Flamengo. Aí, primeiro título que eles disputam no próprio estádio, eles perdem para o Flamengo. Haja trauma. O Alexandre diz aqui, hoje houve um galinhaço no galinheiro. Ai. Deixa eu ver aqui o negócio da entrevista do Felipe Luiz. Já estou com a Arena Web, mas eu quero a da Flá TV, que eu quero pegar desde... Porra, como é que não entra, cara? É possível isso. Gente. Que coisa mal ajambrada essa Flá TV, cara.
Jorge Lasperg. Salve, Renato. Na minha visão, fomos amassados em 90% do jogo. Aí um comentarista famoso do rádio disse que tivemos total controle da ação. Acho que eu não entendo nada de futebol. Bota um cowboy aí. Cowboy eu já falei que eu não tomo, Jorge. Estou tomando aqui meu suco de uísque com bastante gelo e água. Olha, eu não acho que fomos amassados 90%, não. Não acho mesmo. Eu acho que o Atlético teve grande parte do jogo com a bola nos pés, mas não chegou a nos amassar. Insisto, quais foram as grandes chances do Atlético no jogo inteiro? Aquela que o Kardec furou no finalzinho, que foi uma bola no abafa, uma bola cruzada, um bunda-lelê na área, o Rossi tocou mal nela, o Rossi agarrou bem o jogo inteiro, mas ali ele deu um molezinho e o Kardec furou. Amasso, para mim, é bola na trave, é o goleiro fazendo milagre. Tá? Não foi isso que teve. Pelo contrário, mesmo quando o Atlético Mineiro tinha o domínio da partida, as melhores chances para marcar eram do Flamengo. Então, eu discordo um pouquinho de você, Jorge. Eu não acho que tenha sido amasso, não. Gilberto Henrique Cordeiro Júnior. RMP, perdemos muitos gols, mas o time foi muito seguro. Claramente a mão do Felipe Luiz. O Tite não faria 10% disso. Campeão e 2025 promissor. Concordo integralmente, Gilberto. Integralmente. José Márcio Grilo Ramos. Boa noite, RMP. Quero registrar os meus agradecimentos aos 5 anos de serviços prestados e as contribuições diretas aos títulos pelo Gabriel Barbosa. Boa sorte no Cruzeiro e que não jogue nada contra o Mengão. Em última análise, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, entendeu? Não é um jogador para você dizer, não, vai sair pela porta do fundo. Não, até não saiu. Até não saiu porque saiu campeão com vamos dizer, um canto do cisne no primeiro jogo da final. Eu achei até, de uma certa maneira, poético ele ter tido esse canto de cisne no primeiro jogo da final, em que ele fez 2 gols e participou do terceiro chutando para a bola que sobrou para o Arrascaeta. Mas hoje, por exemplo, ele não estava jogando nada. E o Felipe Luiz fez muito bem em tirá-lo. Guilherme Azevedo, galo assado na janta. Ano que vem promete com o Felipe Luiz. Eu também acho. Acho que promete muito. Isso é uma coisa que eu queria dizer. Né? Ainda há gente que tenha dúvida. Se o BAP ganhar, será que ele vai manter o Felipe Luiz? Se o Maurício Gomes de Matos ganhar, será que ele vai manter o Felipe Luiz? Gente, o presidente ganhar essa eleição, se não mantiver o Felipe Luiz, já vai estar começando com o pé esquerdo. Já estará começando mostrando ser um imbecil. Porque não existe nada melhor para o Flamengo em 2025 do que o Felipe Luiz. Então, eu acho absolutamente impensável tirar o Felipe Luiz. Gus Wright, campeão RMP, dá-lhe Felipe Luiz. O único revés foi ver o Braz e o Landim não levantar a taça. Eles são uns aproveitadores, né? E Gabigol, no Cruzeiro. Vai ser feliz lá em Minas. Brenner Matos. Atlético Mineiro tem que mudar o nome do estádio. De Arena MRV para Área de Lazer do Flamengo. Falando nisso, vai um frango assado aí para acompanhar o uísque. Eu comi um franguinho hoje no almoço. Coincidência ou não, eu comi um franguinho. Só que eu comi um franguinho à milanesa no almoço. Estava muito bom. E depois comemos todos um frangão no jogo. O Edson Pereira disse, não te disse? Ganhamos na Arena RMP. Para você, amigo. Arena RMP. Valeu, Edmo. Renato, Felipe Luiz, até as alterações que a gente acha que vai dar errado, dá certo. É isso mesmo, Evandro. É exatamente isso. O incrível do Felipe Luiz é isso. Ele faz determinadas coisas que você diz, cara, não era por aí. E aí você vê que era por aí mesmo. Quer dizer, ele é um cara que vê adiante, cara. Ele vê além. Botar o Bruno Henrique em campo no lugar do Michael era uma substituição estilo Tite-Titinho. 6 por meia dúzia. Aí ele vai lá e saca o Gabriel, que não estava jogando bem e que não tinha mais velocidade, não tem mais velocidade, para puxar aqueles contra-ataques que o Bruno Henrique puxa. E ele, com isso, ele desordena completamente o jogo do Atlético. RMP, vamos falar do título, e dane-se o Gabigol. Estamos falando do título, Rafael. Como não estamos falando?
Alexandre Eppelbaum, primeiro campeão no galinheiro. Primeiro campeão no galinheiro. Aí rima melhor. Boa, Alexandre. Moisés. Vampeta sempre disse que Tite não gostava do BH e nem do Gabigol. Ele e os demais posicionais foram contratados para acabar com a carreira deles no Fla, e conseguiram. O Gabriel acabou mesmo, vai embora, mas o Bruno Henrique hoje, por exemplo, jogou muito bem. Jogou muito bem o Bruno Henrique. Uma mesa redonda começando agora com algumas caras de bunda na plateia. Orlando Gianordoni. Tite tomou 2 hoje. Foi aposentado moralmente por Felipe Luiz e ainda tomou um esculacho do Gabriel. E disse que teve um técnico que não o respeitou. Teve isso, eu não soube. Bruno Cabral, você falava sobre Felipe Luiz há meses. Confesso que eu tinha um pé atrás, porque é muito novo. Mas você estava certo, RMP. Diferente de outros que passavam pano para o Tite. Gente, é aquela história que eu digo. Você já ter vivido muito tempo, tem suas vantagens. Tem muitas desvantagens, né? Ser velho, na maioria das vezes, é uma merda. Mas, porra, eu vi esse filme com Carpegiani, gente. Eu vi esse mesmíssimo filme com Carpegiani, cara. Então, porra, me desculpe aqueles e teve muitos, hein, que diziam que era delírio meu, que era uma aposta, uma coisa arriscada. O risco que a gente teve, o risco que, na verdade, nós tivemos foi porque a gente não botou antes do jogo com o Pearol. Se tivesse botado antes do jogo com o Pearol, tínhamos disputado a Libertadores, pelo menos até a semifinal. Leonardo René, o que foi aquela falta de luta livre daquele lateral Lianco no Arrasca? Não era para o VAR intervir, já que o juiz não teve coragem de expulsar? Eu acho que era. Leonardo, aliás, eu fiquei esperando. Eu confesso a você que, depois da falta, eu fiquei esperando. Se ele não der amarelo, o VAR vai chamar. Pois ele deu amarelo e o VAR nem fez menção de chamar. Brenner Matos, Flamengo na Arena MRV tem 2 jogos e 2 vitórias. Verdade. 4-2 no turno do campeonato. Aliás, o jogo do retorno vai ser agora, né? Vai ser agora, Flamengo e Atlético, na quarta-feira, em plena data FIFA. Flamengo sem Gerson, sem Léo Ortiz, sem Pulgar, sem Arrascaeta e De La Cruz, provavelmente por contusão e não por convocação, talvez sem Varela. Mas agora também, meu amigo, faz pouca diferença. Kaique Patrício. Era o Wesley ou o Cafu que estava jogando. Partidaça, verdade. Fez um partidaço. Agora, continua chegando na cara do goleiro e perdendo, né? Elias teve uma bola, ele e o Everson. Ele chutou no peito do Everson. Mas foi um dínamo, concordo. Moisés Almeida. E digo mais, John Texel deu uma aula ao dizer que dirigente não é maior que os jogadores. Eles sempre quiseram ser totalmente narcisistas. Verdade. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Fernando Lira Reis. Felipe Luiz é o cara. 2025 é nosso. Mérito total. Cláudio Santos. MP, e o comentário do Gabigol sobre o Tite que não respeitava ele. Que bom que saíram os dois. Vida nova com Felipe Luiz. Concordo. Orlando. Com o Felipe Luiz, o Fla inicia uma era de ouro. A primeira pós-JJ. Como você acha que o Fla performará no Mundial? Teremos alguma chance? Olha, é difícil, viu? É difícil você ter muitas chances no Mundial em que você vai contra adversários com elencos mais poderosos. Jogadores melhores. Mas o Felipe Luiz vai arrumar algumas gracinhas, eu posso ter certeza disso. Agora, o Flamengo vai ter que contratar. Se ele vender o Wesley, ele vai ter que contratar um lateral direito. É o mínimo que ele precisa, né? Jefferson Valente. Boa noite, RMP. Parabéns para nós, campeão. Mas vou te falar, como perde gol esse time. Perdeu mesmo. Eu estava fazendo a lista aqui.
Foram 10 chances claras de gol para um gol só. O FG diz, RMP, Gabi já vai tarde. 2 anos sem jogar nada. Plata é ruim, teve apenas um brilhareco hoje. Melhores da campanha, Wesley, Gerson e Felipe Luiz. Tite nos enganou. Aliás, tem uma pesquisa, tem uma enquete no ar. Você já deve ter visto. Né? Tem uma enquete no ar que faz a seguinte pergunta. Quem foi o craque do título? Felipe Luiz, que já está com 79%, Bruno Henrique, com 4%, Gerson, 12%, e Plata, 6%. Estou perguntando em relação ao jogo de hoje. Né? Então, o Felipe Luiz ganhando de lavada. Já temos mais de 5 mil votos que o Felipe Luiz ganha de lavada. Eduardo Montenegro. Saudações rubro-negras. Cadê a mídia do Sport TV e do Globo a semana toda falando só do menor de Minas Gerais? Flamengo campeão da Copa do Brasil e campeão mineiro. Klaus mal intencionado. É verdade, ganhou do Cruzeiro e ganhou do Atlético Mineiro. Ganhou o título mineiro também, você tem toda a razão. O Klaus, naquele lance da expulsão do Lianco, ele foi muito mal. Implacável, Ricardo. Gabigol deveria entrar de férias após as declarações de que não fica no Fla em 2025. Fla já deveria pensar no substituto. Eu, se fosse o Felipe Luiz, diria para ele, Gabi, você já anunciou que não vai ficar, pode entrar de férias e vai para o Cruzeiro quando acabar seu contrato. Eu acho que não faz mais sentido o Gabriel continuar jogando. Acho que o interesse dele não será o mesmo e ainda pode até criar alguns problemas, de, por exemplo, vai que ele pega um jogo moleza, mete 3 gols, vai ficar aquela situação, mas vai deixar o Gabriel embora. Já foi. Eu, se fosse o Felipe, diria, amanhã mesmo, Gabriel, deu. Obrigado, amigo. Dá um grande abraço aqui. Fomos campeões mais uma vez. Está de férias. A partir de amanhã está de férias. Essa reta final do Campeonato Brasileiro, para mim, é uma hora perfeita para o Felipe experimentar uma porção de gente. Não é que vai abandonar o campeonato, mas experimentar uma porção de gente. Dar mais jogo para o Lohan, experimentar um daqueles centroavantes da base, dar mais jogo para o Plata. Eu acho que a hora é essa. O Felipe Luiz tem que usar esses jogos do campeonato para fazer, vamos assim dizer, o estudo, a análise geral do elenco do Flamengo. Para ele poder chegar no final do ano, com o novo presidente, e dizer, olha, a gente tem as seguintes carências, essa e essa. Para mim, é o único motivo que faz esses jogos que faltam. Agora, deixar o Gabriel jogar nesse meio disso aí tudo, para mim, nenhum sentido. Renato, já desisti de questionar as substituições do Felipe Luiz. Acabam dando certo. É isso mesmo, é exatamente isso. Só lamento não terem tirado o enganador antes, pois teríamos chance na Liberta. Eu também acho. Se tivesse tirado o Tite antes do jogo com o Peñarol, eu acho que nós teríamos chance, sim. Miguel Costa. Felipe Luiz regeu com maestria o pentacampeonato que ficará marcado na história da Arena MRV. O amor venceu o ódio, contra tudo e contra todos. Boa, Miguel. Leonardo Rodrigues. Caso de justiça, a violência no estádio. Punição para o CAN, torcedores individualmente e aos que tenham fomentado tudo isso durante a semana. Os que tenham fomentado durante a semana, é difícil de você identificar e punir. Agora, todos os que foram identificados ali, naquela barreira ali, pertinho, na primeira fila, fazendo aquele escândalo, ameaçando o jogador, jogando coisa, querendo invadir, teve um que invadiu, tá? Esses todos tinham que ser banidos da Arena MRV por um longo prazo. E eu acho que a Arena MRV deveria ser obrigada a jogar alguns jogos de portões fechados. Robson Pinheiro, acho que para o ano que vem temos que apertar um pouco o cinto e diminuir a dívida com os gastos do terreno. Também temos um estádio para construir. Sim, é provável que aconteça isso, Robson, mas o que eu digo é o seguinte, não há... Gente, o elenco do Flamengo, com todo mundo bem de saúde, é muito forte ainda. É muito forte. Precisa de um bom reserva para o Pedro. Aliás, precisa de um cara que vai começar jogando no lugar do Pedro, já que você não vai ter o Gabriel, e você não tem outro centroavante.
Pode ser até que o Felipe Luiz, nesses jogos que faltam, consiga descobrir algum jovem lá com quem ele treinou na base e que o cara consiga dar uma faísca. Mas eu acho que o Flamengo tem que contratar um centroavante. Então, o resto do elenco é muito bom, cara. Se Pedro estiver bem, Luiz Araújo bem, Cebolinha bem, Arrascaeta depois da operação do joelho, De La Cruz curado, o elenco é forte. O elenco é forte ainda, bem forte. Anderson, RMP, a melhora no desempenho do Flamengo após Felipe Luiz assumir diz mais sobre o potencial do Felipe Luiz como treinador ou sobre a decadência do Tite? As duas coisas. As duas coisas. Diz as duas coisas. Porque realmente e uma não está necessariamente relacionada à outra, hein? O Tite o Felipe Luiz poderia estar substituindo um técnico que não fosse tão medíocre e ainda assim ele mostraria que ele é muito bom. Mas a maneira como está sendo dada a comparação realmente é devastadora para o Tite. Maurício Rocha, parabéns aos jogadores do Flamengo. Time competitivo e consciente. Felipe Luiz, cirúrgico. Eu disse aqui, futebol também se ganha com contra-ataque. Fechamos com chave de ouro, um golaço do Plata. Saudações rubro-negras, Renato. Saudações rubro-negras, Maurício. Você está coberto de razão. Luiz Mês, parabéns para você, Renato, que descobriu o Felipe Luiz. Foi o primeiro a pedir a sua contratação. É só o início, amigo. Que Deus te ouça. Eu também acho que é só o início do que o Felipe Luiz vai fazer no Flamengo. Vitor Santana, fala RMP. O metendo do Gabigol acabou de acabar com a carreira dele. O Flamengo vai parar de defendê-lo e o Cruzeiro não tem força para ajudar ele. Vai acabar suspenso por 5 anos e já era. Adiós. Será, Vitor? Acho que não. Acho que não. Aí, Ilan. Olha o Ilanzinho aqui. Olha o meu querido Ilan aqui. Felipe Luiz não é técnico para o Fla. Diniz 2025. Ilan. Vai andar, Ilan. Vai andar, meu amigo. Thiago Moraes. Felipe Luiz tem 4 jogos. Iguala Cuca e Renato Gaúcha, com os únicos a serem campeões da Copa do Brasil como técnico e como jogador. Estou cada dia mais otimista. Nós só temos motivo para estar otimista, cara. Só temos motivo para estar otimista. Não há menor razão para não estar otimista. Felipe William, boa noite, RP. Somos penta com justiça. Hoje poderia ser o Hexa se o imbecil do Sampa Bosta fosse demitido e o Felipe Luiz dirigisse no segundo jogo contra o São Paulo em 23. Também acho. Acho que se o Felipe Luiz tivesse assumido naquele segundo jogo, nós teríamos ganhado. Cláudio Azevedo, manda só um superchat, sem texto, obrigado, Cláudio. O Paulo Vitor Oliveira diz assim, muito animado para o ano que vem, Henrique. Na sua opinião, quais as posições do Flamengo precisa buscar algum reforço? Eu acho que tem que buscar um lateral direito, porque o Wesley vai embora. Tenho certeza que o Wesley vai ser vendido. Um centroavante, para disputar a posição com o Pedro, ou pelo menos para ser um bom reserva do Pedro. E um jogador para o lugar do Arrascaeta, que a gente já viu que não tem saúde para jogar uma temporada inteira. Murilo Barroso, RMP, Marília Ruiz diz que o Gabigol está saindo sem o Fla ganhar nada por ele. Ué, os títulos que ele nos deu não valem nada? Se nova diretoria tirar o Felipe os 45 minutos de rubro-negro que tem que cercar a Gávea, os 45 milhões de rubro-negro que tem que cercar a Gávea. Eu também acho, Murilo. Mas, porra, o Gabriel se pagou com sobra, né, gente? O Gabriel se pagou com sobra. Orlando Gianordoni. Renato, desde o início fiz coro com você sobre a contratação do Felipe Luiz. Só que eu queria a contratação do JJ no meio do ano de 25. Se Felipe Luiz continuar assim, você contrataria o Mister como diretor técnico do Fla? Orlando, essa é uma pergunta difícil de responder, porque o Mister, ele não quer ainda deixar de ser treinador. Ele não quer virar o diretor-geral. E se ele virar o diretor-geral, ele vai meter o B dele no campo. Eu vou dizer uma coisa para você que vai parecer até heresia, e vocês sabem como eu sou jesuíta. Eu, neste momento, pararia de pensar no Jorge Jesus. O Felipe Luiz está me dando tantas mostras da sua competência
que eu pararia momentaneamente de pensar no Jorge Jesus. Cláudio Azevedo, um abraço para todos os submarinistas rubro-negros. Somos Flamengo até debaixo d'água. Meu pai era submarinista e era rubro-negro. E era submarinista Flamengo até debaixo d'água. Eduardo Teles, Gabi, vai com Deus. Temos outros jogadores. Quero ver conseguir ser ídolo em outro clube. Anco, RMP, olha a crueldade do destino. O primeiro título da história da Arena MRV para acirrar o ódio das galinhas é do Mengão. É isso mesmo, Anco. É isso mesmo. Implacável Ricardo, RMP, o próximo Flamengo Atlético pelo Brasileirão poderia ser o jogo das faixas. Na época do Zico, tínhamos sempre o jogo das faixas. Só que eu acho que o Atlético não vai querer botar as faixas no Flamengo. Acho muito difícil que o Atlético se disponha a botar as faixas no Flamengo. Eu acho que eles não vão ter grandeza para isso. Deveriam ter. Afinal de contas, disputa justa, sem sacanagem, sem poder reclamar de arbitragem. Eu acho que seria perfeito. Mas eu acho que o Flamengo não vai nem sequer propor ao Atlético de botar as faixas no time do Flamengo. Acho que aí também já é querer pedir demais aos galináceos. Professor Edmund Pereira, RMP, Gabriel mostrou ser um cara egoísta e mentiroso. Para que falar sobre a saída do time no dia da nossa conquista? É sempre sobre ele. Edmund, eu concordo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, eu concordo. Eu acho que não era a hora. O Correge perguntou, e o Correge é um ótimo repórter, Marcelo Correge, da TV Globo. Dizia, Marcelo, eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de festejar. Amanhã eu vou dar uma entrevista na Gávea. Pronto. Ou no Ninho do Urubu. Acabou. Morri aí. Galinhaço igual a maracanaço em 1950. Deve estar parecendo para eles, viu? RMP, quem você contrataria no lugar do Gabriel? Cara, essa é uma pergunta difícil. Porque não tem centroavante sobrando aí. Né? Não tem centroavante sobrando. Essa é a verdade. Difícil. Assim, de primeira, eu iria buscar um argentino, um uruguaio, um desses moleques que estão surgindo aí. Orlando Janador, não tem essa de não manter Felipe Luiz, tem contrato até 25. Orlando, teoricamente você está certo, mas não é assim que a banda toca. Se por acaso um dos candidatos não quiser o Felipe Luiz, o meu medo que eu tenho é um só, cara, é que algum deles já tenha um técnico engatilhado. Entendeu? Já tem um técnico estrangeiro engatilhado. Esse é o meu medo. Mas eu acho que, diante do que está acontecendo diante dos nossos olhos, gente. Não é só o título da Copa do Brasil, gente. É o trabalho do Felipe Luiz. É isso que nós estamos comentando aqui. Até quando a gente acha que não vai dar certo, dá certo. O cara vê o jogo como pouquíssimos treinadores. Porra, a sacada dele de trocar o Fabrício Bruno de lado no jogo contra o Cruzeiro, cara. Eu digo, cara, para que isso? Porra, era para acabar com a chance do Cruzeiro por aí e acabou. A história de tirar o Gabriel e botar o Fabrício Bruno, caraca, vai recuar todo o time, nós vamos ficar... Matou o Corinthians. Hoje mesmo, porra, tirou o Gabriel, o cara que faz gol em decisão, matou o Atlético. Então não é só o título que ele ganha, é a maneira como ele ganha, é a maneira como ele tem trabalhado os jogos dele, e a maneira como ele explica isso depois dos jogos. Cara, tem que ser muito maluco para tirar o Felipe Luiz. Marco Quintanilha, Gabriel tem todo o direito de destilar o seu rancor contra a diretoria. E o Tite, porém, não tinha direito de usar no momento da torcida e o Tite. Mas não, eu também acho. Eu acho que o momento foi errado. O momento foi completamente errado, entendeu? Deveria ter sido uma coisa tipo, ó... Cara, na Flá TV não passa a entrevista. Ah, agora sim. Peraí. Agora está aqui.
Isso, agora sim. Mas, enfim, não tem como tirar o Felipe Luiz, cara. Vai comprar logo essa briga com a torcida, logo de cara? Tá maluco. Leandro Silva, o Botafogo sem praia escapou de levar uma goleada histórica na Arena. Michael pipocou como na Libertadores de 21. E BH e Arrascaeta, que isso, cara? Escapou de levar a goleada. Não, Michael não pipocou, cara. Gente, gente, na boa, vocês conseguem ficar azedos num dia como hoje? Dia que o Flamengo salvou o que restava da temporada? A Copa do Brasil, para mim, é um prêmio de consolação. O que me empolga é o Felipe Luiz. Se tivesse ganhado a Copa do Brasil com o Tite, eu estava dizendo aqui que o ano tinha sido uma merda. Mas com o Felipe Luiz, o ano passa a ser muito interessante por causa do Felipe Luiz. Essa é a diferença, gente. É tudo que a gente está vendo ele fazer, está na nossa frente, cara. É como o amigo, até quando a gente discorda das coisas que ele faz, no final dá certo, você vê que ele estava correto. Pô. Agora reclamar de gol perdido, pô, pelo amor de Deus. Perdeu, sim, perdeu várias chances, mas, porra, foi campeão com sobra. O Dias Pátria, assim, o Galo, aí não deu nem para Cocoricó. Não deu mesmo, cara. Os caras não fizeram um golzinho, pô. Não dá nem para dizer, não, mas fizeram 1-0, estavam perto. Não fizeram nada, cara. Não fizeram nada. A chance mais clara de gol deles foi numa bobeada do Rossi, que o Allan Kardec furou da pequena área, mais nada. O resto tudo chute de longe do Hulk, cara. Olha o Leonardo aí. Felipe Luiz, parabéns para todos nós. Nem tanto pelo título, mas por termos aguentado tanto técnico merda durante tanto tempo. Isso na conta do Landim. Chega, fora, Landim. Estou contigo, Leonardo. Fora, Landim, e viva Felipe Luiz. Moisés Almeida, acho que foi mais um desabafo do Gabigol contra a diretoria e contra o Tite, que sacanearam ele. Ele deixou claro a falta de respeito do Tite com ele. Tudo bem, Moisés, eu concordo que ele tinha direito de falar isso, mas não hoje, não nesse momento. Convoca uma entrevista amanhã, porra. Sabe, o cara com uma cabeça boa ali, teria dito, olha, não vou falar sobre isso hoje. Vamos falar do título hoje? Vamos falar da 5ª Copa do Brasil do Flamengo? Vamos falar dessa geração que ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores e agora 2 Copas do Brasil? Amanhã eu conto para vocês qual é o meu destino. Pronto. Aí não, aí faz um desabafo desse, o que acontece? Boa parte dos comentários do tempo que nós estamos gastando aqui é para falar sobre isso. Professor Júlio César dos Santos, MP, Felipe Luiz, o apóstolo, e camaleão tático, foi o melhor em campo. Simeone mais JJ, comemorando aqui com a minha namorada, Vanir. Nós te acompanhamos sempre. Legal, legal. Um abraço para você, Júlio César, e para Vanir. Que legal, concordo com tudo que você botou aí. Eu também usava apóstolo, camaleão. Melhor em campo, Simeone mais JJ. É isso mesmo, cara. O cara conseguiu sorver o melhor de cada um. O Gus Wright, Renato, e o Plata fazendo o gol do título. Sensacional, cara. E eu ainda acho que o Plata vai nos dar algumas alegrias, hein? Não acho que ele vai ser titular, vai se firmar como titular. Acho que não. Mas ele também não é esse pé de rato que muita gente acha. Professor Júlio César, papelão da torcida das galinhas, urubu reina. Papelão, cara. Aquela brigalhada no final foi vergonhosa, cara. Vergonhosa. Arthur Viana manda uma força aqui. Valeu. Fernando Cruz, lampejo do Gabi iludiu o dono do supermercado BH. Não, acho que não foi lampejo, não. Acho que eles já estavam querendo. Eu acho que esse papo do Gabriel no Cruzeiro já vinha de antes do primeiro jogo da final. Já vinha. Alisson Andrade. RMP, gostaria de dedicar esse superchat aos críticos do Alisson. Eu e a RMP não estamos incluídos, nunca criticamos. Até parece. E do Plata, finalização de quem sabe. Cara, critiquei muito o Wesley, vocês sabem disso. Mas quando eu criticava, ele não jogava nada, né? Ele agora começou a jogar bola.
Pedro Bueno. Renato, a entrevista do Felipe Luiz foi uma aula tática. Melhor contratação do ano. Estou louco para ver essa entrevista, Pedro. Vamos ver já já. 9ª Libertadores seguida, recorde do clube. Vamos. Isso, boa. Arthur Viana. E o goleiro das Copas? Rossi Monstro, Wesley Idem. Jorge Chiliano. Renato, é caricato, mas tem a ver. E não perco a piada. Titinho, em poucas semanas de sofá e TV, já aprendeu muito mais do que 11 meses na beira do campo. Muito bom, Chiliano, muito bom. Olha aqui o nosso Sandro Alves da Silva. Obrigado, Sandro. Boa noite, Renata. A conquista do Fla com Felipe Luiz no comando tem influência da vossa sugestão. Obrigado. Lembro da década de 80, porém não confiava muito na repetição daquela história, porque os tempos, os jogadores são outros, mas você estava certo. Valeu, Sandro, obrigado. Ainda bem que eu estava certo, né? Imagina se o Felipe Luiz tivesse chegado e tivesse sido um desastre, iam me malhar aqui, né? Éden Barros, Léo Pereira quase vendeu a paçoca novamente. Ele estava no meio daquela confusão toda que o Allan Kardec furou, né? Professor Júlio César dos Santos, vamos esquecer que perdemos. Ano que vem temos uma Libertadores para disputar. Mengão 2025. Todo mundo tenta, mas só o Mengão é penta. Boa. Rafael, Clau e Daiane. Cartão vermelho neles. A não expulsão do Lianco foi um absurdo. Fábio Júnior Ferreira. Felipe deu nó em Milito, mas o time ainda perde muitos gols. Concordo. Alexandre Epiobal, manda um abraço para meu amigo Zé Ilan e manda ele colocar um gelinho nos cotovelos. Ai, Alexandre. RMP, vou estar feliz quando vir Landim e Braz longe. Eu também. Zé Will, boa noite, RMP. Você é diferenciado. Parabéns à nação e ao Mengão. Obrigado, Zé Will. Parabéns à nação e ao Mengão. É isso mesmo. Edu Gaspar saiu do Arsenal. Bom nome para você, diretor técnico. Cara, primeiro ele já está contratado, né? Ele está contratado por um grupo de times, tá? Não me esqueci agora o nome, mas ele está contratado. E segundo, que quando eu me lembro do Edu Gaspar, eu me lembro da maneira como ele e o Tite tratavam o menino Ney. Lembra de como é que era nas duas Copas? Como eles passavam a mão na cabeça do menino Ney? Então eu tenho uma certa resistência ao Edu Gaspar. Qualificação do elenco e tudo. Brilhante título. Altair Creed. Flamengo poderia tirar o Hulk das galinhas, diz o Brenner Matos. Não vai tirar não, cara. Não vai tirar não. E Felipe Luiz é show, diz Zé Will. É mesmo. Altair Creed, Flá precisa de novos reforços pontuais em 2025. Sempre precisa, né? Sempre precisa. Principalmente se vender o Wesley e o Fabrício Bruno, por exemplo. José Márcio Grilo Ramos. Boa noite, RMP. Parabéns ao nosso Flamengo do Felipe Luiz. Gabigol assinou o contrato de 3,3 milhões de mensais até o final de 2027. Essa entrevista dele chateia os torcedores, mas, enfim, a sua escolha, né? Boa sorte. Imagina, cara. Porra, você fazer um contrato de 2025, 2026, 3 anos, com 3,3 milhões por mês. Porra, bicho. Nem que quisesse o Flamengo deveria pagar isso. Leandro Silva, não é reclamar, Renatão, é que seria épico e veríamos a galinhada reclamando pro resto da vida. Teria que arrumar outro right para chorar. Eles já estão reclamando, Leandro. Eles já estão reclamando. Eles perderam os 2 jogos, cara. Eles perderam os 2 jogos. Perderam no Maracanã, levando um baile, e perderam na Arena, dominando o jogo, mas não conseguindo criar nada, e o Flamengo desperdiçando um gol atrás do outro. Rafael Leite, muito merecidos elogios ao Felipe Luiz, mas em 2013 o técnico Jaime de Almeida ganhou a Copa do Brasil. Em 2009 o Andrade ganhou o Brasil. Verdade. Mas nenhum dos dois, em momento algum, deu a impressão de conhecimento de futebol, de conhecimento tático que o Felipe Luiz está dando. Tiago Moraes, boa noite, RP. O que achou do vampiro de virilha e do Landim saindo da toca para posar na foto do jogador? Eles iriam perder essa chance? Claro que não. José Augusto Mendes me manda aqui um super sticker. Valeu, Zé Augusto, brigadão.
Jonathan Williams, admiro você, RMP. E o Palmeiras que ficou sem nada, hein? Olha que o Palmeiras ainda não ficou sem nada, hein? O Botafogo deu uma bobeada danada naquele jogo com o Criciúma, né? No empate com o Cuiabá. O Orlando lembra bem, lateral tem de saber cruzar. O Wesley ainda não sabe. Para ser justo, o Orlando, ele deu um cruzamento hoje perfeito na cabeça do Arrascaeta, né? Que o Arrascaeta cabeceou no contrapé do Everson, mas a bola subiu. João Pessoa, ganhamos o Campeonato Mineiro. Ganhamos mesmo, valeu, João Augusto. João Pessoa, terra boa. Ganhamos o Campeonato Mineiro, ganhamos dos 2 mineiros, é isso mesmo. MP, uma pergunta sem pegadinha. Gabi fez mais bem ao Flamengo ou o Flamengo fez mais bem ao Gabi? Minha opinião, Gabi entrou no time certo, Flá maior. Cara, eu acho que os dois fizeram bem um para o outro. Não dá para minimizar o que o Gabriel fez no Flamengo. Não dá. Mesmo com esses 2 últimos anos pavorosos, não dá para minimizar. Urubi Falante, Marcos Gleison. RMP, muita alegria pelo título. Bebê Moremos. Queria dizer que você representa muitos rubro-negros nessa luta contra o antiprofissionalismo que reina em nosso futebol. Saudações rubro-negras a todos. Bora, Marcos. Vamos beber morar. É isso mesmo. Aqui, ó. Tintim. E não é que a Atalanta estava certa, é verdade. A grana que ela queria pagar no Wesley, né? Só que ela bobeou na história de não querer esperar o Wesley, né? Para nossa sorte, porque o Wesley virou um jogador importantíssimo nessa reta final. O Baldo Júnior, RMP, o Gabriel está indo para o Cruzeiro e o Caio Jorge vai perder espaço lá. É jovem, só tem... isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Eu acho que o Caio Jorge seria uma opção boa para o Flamengo. É uma boa lembrança, Baldo. É uma boa lembrança. Eu acho que seria, sim, uma boa ideia. Lédia Carvalho, o primeiro título nacional na Arena do Atlético Mineiro é do Flamengo. Entrevista Felipe maravilhosa, destaque para suas humildades, dos grandes. Vamos ver a entrevista do Felipe. Eu estou ansioso para ver a entrevista do Felipe. Acabaram os superchats, então vou botar a entrevista do Felipe e nós vamos conversando aqui. Mas antes da entrevista do Felipe, eu vou rodar o vídeo da Absoluta. Em seguida, a gente vai para o Felipe. Somos a Absoluta Propaganda, 26 anos atuando em todo o Brasil e no exterior. Você já nos conhece do canal RMP. Aproveita então e deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você fortalece o canal e a parceria com a Absoluta, cujos orçamentos são diferenciados para os inscritos. Somos especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google e campanhas em redes sociais. Sites inspiram credibilidade e desejo. Logos impactantes e campanhas que geram resultado. Se a sua empresa quer um novo site que realmente faça diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Vamos surpreender você! Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te ajudamos em tudo para você ter um canal profissional no YouTube. Artes, thumbs, logo, vinhetas e tudo mais. absolutapropagandabrasil.com.br. Já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe seu like. É rápido e grátis. É isso aí, mais um superchat que chegou agora do Gilberto. RMP, que volta por cima que o Wesley deu. Verdade. O cara está jogando bem. Felipe Luiz é o melhor técnico atual para o Flamengo, conhecedor do clube. Exatamente isso, Gilberto. Vamos, então, para a entrevista do Felipe Luiz. Vamos embora. Estou muito feliz, muito feliz. Primeiro, eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente, porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom que ele é, o bom treinador que ele é, e queria agradecer ele. Depois, quero fazer uma menção especial a uma sensação que eu tenho dentro de mim, eu preciso falar, que são os meninos do Ninho, porque eu não estava aqui quando aconteceu tudo, queria mandar
um abraço para a família de todos eles, porque eu tenho uma conexão muito forte com eles, eu não sei porquê, mas existe um memorial lá no Ninho, no CT, e não foi por acaso. Sempre comecei agora no Sub-17, no Sub-20, parece que eu tenho eles muito presente comigo, mesmo não estando aqui na época, não conhecendo nenhum deles, conheço alguns familiares. Então, eu queria só deixar isso aí registrado, porque eu sinto que eles são parte de mim. Bom, a sensação é maravilhosa. Bom, primeiro, vamos lá. O Felipe é um cara muito educado, né, e muito ético. E ele gosta do Tite, afinal de contas, o Tite levou para uma Copa do Mundo. Né? Embora eu acho que no jogo que ele deveria ter sido titular, ele não foi. Né? Contra a Bélgica, ele voltou com o Marcelo. E aí nós tomamos aqueles gols exatamente pelo lado do Marcelo. Então eu entendo o elogio do Felipe. O Felipe realmente não poderia fazer diferente. Agora, o Tite não deixou nada para o Felipe, a não ser a classificação para a semifinal. Mas o time que o Tite tinha não tem nada a ver com o time que o Felipe Luiz está jogando. Nada. E bonita essa homenagem aos meninos do Ninho, né? Bonita, tocante, de quem tem coração, bom coração. É muito boa, é um grupo, até agradeço o Brás, porque, como eu falei, né, o presidente, porque me deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa, e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, um grupo que não tem ego, e hoje se viu que o pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu, e isso só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado, e isso falando de todas os desfalques também que tem, mas como o grupo e as contratações foram tão boas, e a janela de contratação foi tão excelente, que o grupo não perde o nível. Então eu estou muito feliz por toda essa trajetória, e feliz de ser campeão do lado dos jogadores que foram meus companheiros. Isso é um negócio sensacional, cara, e que eu vi com o Carpegiani. Eu conversava muito com o Carpegiani, eram outros tempos de cobertura. Você viajava para fora, eu sentava do lado do Carpegiani, ia na viagem inteira conversando com ele. É uma sensação única você fazer parte de um grupo, e o Carpegiani dizia isso. Pô, eu estava jogando com esses caras. Eu conheço esses caras com uma palma da minha mão, porque eu era parte deles. E você conseguir ser campeão com eles, comandando, é único, cara, é único. É isso que o Felipe está sentindo hoje. Fala, Felipe, boa noite. Parabéns pelo seu primeiro campeonato. Queria te falar o que passa na cabeça de uma pessoa que precisou de apenas 9 partidas para ser campeão no futebol profissional. Você é o técnico no século XXI que precisou de menos partidas para ser campeão, você superou o Ney Franco. Isso eu queria que você pudesse fazer um pouquinho de análise também das suas opções táticas e técnicas antes e durante da partida. Parabéns e um abraço. Obrigado. Ser campeão com 9 jogos, né? Isso quer dizer que alguém me deixou, como eu te falei, com essa possibilidade, de 4 jogos da Copa do Brasil para ser campeão. Que 4 jogos, mas também que jogos antes, né? Foi o Palmeiras, um jogo super difícil com o Tite. Então, esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito e muito especial para o clube. As opções táticas, eu acredito que... Vamos lá, vou tentar explicar tudo com calma, né? Hoje o Milito demonstrou para o Brasil que 3 zagueiros não é um sistema defensivo, ao contrário, é um sistema muito ofensivo, na qual eu quebrei muito a cabeça durante a semana para como pressionar esse sistema. Isso, cara, isso eu acho admirável. Admirável. Cara, ele estuda jogo a jogo. Não é aquela... O Jorge Jesus tinha uma característica diferente. O Jorge Jesus fazia o time dele ser aquela máquina, e era aquela máquina em qualquer jogo, de qualquer maneira, contra qualquer adversário, em qualquer campo. Era espetacular, porque o time era uma máquina. Mas o Felipe, que, como ele mesmo diz, também acha que tem uma máquina na mão, ele estuda o adversário cada jogo. Ele montou um time para enfrentar de novo esses 3 zagueiros do Milito, e montou de uma maneira diferente, porque ia jogar fora de casa.
para não deixar eles jogarem, para a gente tentar ficar com a bola, mas é uma combinação muito difícil, né? E ainda por cima, ele veio num 3-5-2, eu esperava que ele viesse num 3-4-3, isso confundiu mais ainda os jogadores, e não conseguimos se adaptar no primeiro tempo a essa pressão, não encaixou. Eu sabia qual era a solução do banco, porém ia requerer uma troca muito forte para fazer no primeiro tempo, então eu segurei até o segundo tempo. Olha só, olha o que é uma aula tática, cara. Completamente diferente daquele Tite que dizem pergunta tática, resposta tática, e não explicava nada. Ele está dizendo que ele entrou pensando numa coisa e que o Milito fez outra e que ele teve que esperar um intervalo para corrigir. Foi como eu falei, uma aula de jogo posicional, uma aula de como se sai a pressão. O time do Atlético é um time muito forte, não é à toa que é finalista da Libertadores, mas o time aguentou bem, os jogadores fizeram um esforço extraordinário, correram mais do que podiam. Estavam do meu lado, eu vi a exaustão do Gerson, do Arrasca, do Michael, dos volantes, todos eles correram muito e conseguimos aguentar bem o primeiro tempo, e depois com a entrada do Bruno e principalmente do Fabrício, o time já teve estabilidade e já conseguiu se manter firme, né? Não conseguimos tirar a bola do Atlético, até mesmo porque é uma questão de jogar fora de casa, pelo resultado a favor, acabamos não tirando a bola deles, mas sim sendo muito mais letais e muito mais seguros defensivamente. Então, essa foi a estratégia pré e pós-partida, né? Mas, obviamente, que enfrentei um treinador que me deu muita dor de cabeça. O que eu acho barato é porque as explicações dele são claras como água, cara. Qualquer um entende. Não é aquele titez insuportável, sabe? Difícil até de você compreender o que ele está querendo falar. Olha aqui, Orlando, justa homenagem ao RMP que fez o colega da live. Um dos melhores, mais experientes e objetivos jornalistas esportivos do país. Padrinho do Felipe Luiz. Like. Boa, Orlando. Obrigado, querido. Felipe Claudino. Ney Franco em 2006. Jaime em 2013. Dorival em 2022. Filipinho em 2024. Copa do Brasil com Fla, trocando de treinador é sinônimo de título. Pois é, ficou aqueles bobocas. Eu não pode trocar. O Flamengo é um moedor de técnico. Imagina, se estivesse com o Tite ainda. RMP merece respeito. Pediu incessantemente o Felipe no lugar do Titica. Obrigado. Brenner Matos, RMP, o Zinho detonou o Gabi por conta da entrevista. Todo mundo sabe que aquilo não era a hora e o momento de falar. Paulo Fabre, em uma época de mediocridade tática e mesmice do futebol brasileiro, Felipe Luiz vem se mostrando diferenciado. Sucesso. RMP, o próximo presidente não pode tirar o Felipe Luiz. Não pode mesmo. Não pode mesmo. O Francisco Nunes Barão manda aqui R$2. Professor Barão, valeu, obrigado, amigo. Foi inadmissível o que a torcida do Atlético Mineiro fez no estádio, diz o Gilberto. Está claro que precisa ser punido pelo que aconteceu. Manda um abraço para o Miguel, meu filho. Miguelito, um abração, meu amigo. Abraço também para o teu pai, Gilberto. Vamos seguir com o Felipe. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar um pouco sobre a sua relação com o Gabigol, né? Depois do apito final, ele comentou que está de saída do Flamengo, existem notícias de que ele está a caminho do Cruzeiro, e é um cara que desde o primeiro momento que você chegou ao Flamengo, que você falou que ia abraçar, que ia tentar recuperar o futebol dele, hoje premiado aí, não só com o título da Copa do Brasil, mas com 2 gols. Você acha que fica um gosto agridoce pela saída dele ou a relação é maior que isso? Obrigado. Sinceramente, não sei se o Gabigol vai sair, como ele falou, né? Ele afirmou que ele vai sair, que merece sair por cima, sendo o verdadeiro protagonista dessa grande decisão. Fez 2 gols e participou do do primeiro, né? E depois fez outros 2 gols e nos deu a vantagem de chegar aqui nesse estádio tão difícil com um resultado confortável, digamos, nas mãos. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube, e por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante pra gente, primeiro como companheiro, agora como jogador,
e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele merece. É um menino que cresceu, evoluiu como jogador, evoluiu como pessoa, e sai daqui um homem, um ídolo, e está eternizado no Museu do Flamengo para, como eu falei, para a eternidade, né? Então, é um privilégio ele tá aí. Ah, vocês estão... Não. Isso é uma puta babaquice, mas é uma tradição no futebol. Não é só aqui, é no mundo inteiro, né? O técnico que vai dar entrevista. Eu, se fosse técnico, fosse dar entrevista de título, eu já ia de capuz, cara. Aqueles corta-vento, sabe? Aquele casaquinho leve, mas que tem um capuz. Porque, porra, é certo o banho, cara. Tá gelado aí? Toalha. A gente vendo aí a festa, o Felipe tentou escapar, mas é lei, não tem jeito. Vai se acostumando. Essa aí, amigo. Terceiro banho dele, no ano, hein? O técnico sempre tenta, mas nunca consegue escapar, né? Não tem jeito. Tem que aceitar. Vai ter em algum momento, vai ter. Agora ele tá ali, né, se recuperando. Aqui tá frio. Vamos ver. Alguém arruma uma camisa pro Felipe não ficar resfriado, gente? Tem toalha. Um café, porra. Arruma um café pro homem. Próxima pergunta. Bom, mas é isso aí. Ficou claro do Gabi, né? Vai. Porra, o homem vai ter pneumonia, cara. Bora. Felipe, boa noite. Parabéns pelo título. Bruno Castanha, parabéns também por essa mudança que você fez nesse time do Flamengo, né, com o futebol, né, que apresenta hoje. Então, parabéns por mais esse banho que você levou também aí tão pouco tempo. Lá no Maracanã estava mais frio, né, a gente lembra. Mas falando do jogo, né, em si, o Atlético muito volume, mas as melhores chances, as claras, foram do Flamengo. Mas você falou 3 zagueiros, não quer dizer que seja defensivo. E é bom que você possa falar nesse momento, porque a partir do momento que você faz a substituição colocando, né, o Fabrício e o Bruno, você tira esse volume, porque tinha muito jogo pelas laterais, muitos cruzamentos, e a gente tinha colocado o Allan Kardec também, e liberando o Wesley, o Alexandre, o Flamengo criou inúmeras oportunidades. Então é bom para você, né, explicar também essa parte tática do jogo para a gente. Obrigado. Como eu falei, eu esperava que ele viesse um 3-4-3, até mesmo pela escalação e pelo primeiro jogo, como ele jogou, foi no 3-4-3, mas ele veio com um 3-5-2. Ficou mais difícil de pressionar. Numa teoria, para mim é mais difícil pressionar o 3-4-3. Quando ele veio com 3-5-2, na teoria eu achei que fosse ser melhor para a gente, mas resultou que a saída de bola que ele teve e as soluções táticas que o Milito colocou dentro do Atlético causaram muitas dificuldades para a gente. Confundiu muito tanto o Gerson e o Wesley, esse lado, o Arana descia muito, ficava longe para o Wesley saltar, porque ele estava com um jogador nas costas e 2 atacantes com os 2 zagueiros, então foi muito complicado para a gente balançar, e o campo ficou muito grande para os laterais, e a amplitude, porque o Milito dá muita amplitude no time dele, então realmente não conseguimos tirar a bola, e eles tiveram volume, e confesso que eu gostaria de ter o volume que eles tiveram. Eu preparei tudo para ter o volume e o controle com a bola da mesma forma que o Atlético teve. Porém, o Atlético correu riscos enormes, né, na fase defensiva, porque eles pressionaram mano a mano. Esse risco eu não quis correr, foi uma escolha minha, primeiro pelo resultado.
sabendo da velocidade do Paulinho, da qualidade do Hulk e do Zaratio, e principalmente do Scarpa e do Arana, então eu preferi não pressionar também mano a mano para poder ter uma sobra mais atrás. Isso dificultou mais a pressão nossa e acabou que nos empurraram, mas ainda assim os jogadores, como são fisicamente tão fortes, conseguiram solucionar muitas vezes os problemas que tivemos no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, colocando o Fabrício, o time já teve mais amplitude, os laterais conseguiram soltar com mais facilidade e a gente conseguiu ter mais controle. Não conseguimos ter a bola, porque, como eu falei, o Atlético pressiona mano a mano e o risco é deles, não era nosso, porque a gente tinha um resultado a favor, né? Então a gente... uma escolha também dentro do campo, ela acaba acontecendo, o jogador sente que não compensa o risco, acaba fazendo um jogo mais direto e aproveitando os contra-ataques. E foi assim, tivemos muita chance para fazer gol, perdemos muitos gols, mas conseguimos vencer o jogo e principalmente ser campeão, que é o que realmente importa, tanto ele como eu, tanto o Milito como eu, nós queríamos o troféu e não queríamos ser o campeão da posse de bola, né? A gente queria ganhar o título, acabou vindo para a gente e eu fico muito feliz. Deixa o homem trocar a camisa, pelo amor de Deus, pô, ele tá gelado. Boa noite, Felipe. Boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Parabéns pelo título. Obrigado. Uma das maiores críticas em 2022, né, foi a passividade do Flamengo após os títulos das Copas. Qual vai ser a postura do Flamengo nessas rodadas finais do Brasileirão? Podemos esperar um Flamengo competitivo, mesmo com a vaga na Libertadores garantida? Eu posso me denominar um treinador sem memória. Não tenho museu em casa, não tenho lugar para as medalhas, eu gosto de apagar e ir para o próximo. Eu sou assim. E os jogadores que quiserem vir comigo vão entender que agradecido, gratidão pelo que aconteceu até agora, mas ficou para trás. E eu sou um treinador de momento. E eu vejo o que está acontecendo no momento. E as minhas escolhas são tudo pelo que eu estou vendo no momento. E repito, não importa se tem 16 anos ou se tem 42. É o que vão jogar os que estão melhores. Então, isso cria uma concorrência interna muito grande e eleva o nível deles, dos jogadores, e, consequentemente, da equipe. Eu não negocio o esforço, não negocio a competitividade, e vai depender dos jogadores que queiram continuar competindo e continuar crescendo, e continuar com ambição, ou os que vão perder a ambição. Esse grupo de jogadores que eu conheço, eu tenho certeza que não vão perder a ambição e vão jogar da mesma forma competitiva que vieram fazendo até agora. Está aqui o Francisco Nunes, o professor Barão, dizendo: Felipe Luiz vê o jogo como poucos, é capaz de mudar o jogo em pleno andamento. Sim. O Brenner diz: RMP, será que vão punir os galinhas pela bagunça hoje? Deveriam. Ilan já mandou os parabéns, mandou um superchat aqui, dizendo que o Diniz é o técnico certo para 2025. Bruno Salomão: RMP, e o recibo que o Patético passou hoje? Hino feinho deles, enquanto seus jogadores e torcedores choravam e os nossos comemoravam. A CBF é uma várzea. Júlia: admito que errei, fui moleque, não confiei na tua experiência e, honestamente, tive receio do Felipe Luiz assumir e se queimar por ser tão jovem na função. Você é fera, sua risada é contagiante. Abraços. Valeu, Júlia. Muitos banhos de água gelada em 25 para o Felipe Luiz. Bom desejo, bom desejo. Carlos Vonei manda uma força, valeu, Carlos, amigo, uma boa força. Bruno Boto: 3 nomes para a vaga de Gabi: Firmino, Veguete e Vitor Roque. Cara, o melhor nome que surgiu aqui, Vitor Roque, seria excelente, né? O Veguete o Vasco não vai largar. Para mim, é o Caio Jorge, cara, que está no Cruzeiro. É bom jogador o Caio Jorge. Marco Antônio: o Arrascaeta, mesmo com limitações, é regular. Foi até bem no primeiro tempo. Sim, jogou bem no primeiro tempo, sim. Tem que tratar agora para dar o caldo ano que vem. Sou seu fã, Renato. Obrigado, Marco Antônio. Concordo contigo. O Arrascaeta é um jogador que, para mim, não pode mais jogar esse ano. Chega. Vai fazer a cirurgia no joelho, cara. Vai ter tempo para se recuperar. Felipe, boa noite. Parabéns pelo título. Obrigado. Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Enquanto a semana ia acontecendo, teve jogo contra o Cruzeiro também, a gente tentava, eu digo isso, claro, todos nós, apurar qual seria a escalação que o Felipe usaria, claro, na final de hoje. E
de alguma forma, uma dúvida surgiu em relação a Bruno Henrique e Michael. Então, eu queria saber de você o que fez você optar pelo Michael na partida de hoje e por que colocou o Bruno Henrique. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Obrigado e parabéns. Obrigado. A minha dúvida essa semana não foi o Michael, a minha dúvida essa semana foi o Fabrício Bruno. Porque eu sabia o sistema que o Milito ia utilizar, já seja 3-4-3 ou 3-5-2, que ele vinha jogando, e que ele jogou algumas vezes no começo do ano, e a minha dúvida era o Fabrício. Acabei optando por ofensivo para ir ganhar o jogo, porque a minha mensagem é de que a gente não vinha aqui defender o resultado. Então, talvez não sei se eu tivesse começado com os 3, a gente teria sofrido menos, eu não sei. Sobre futebol é muito fácil falar depois, né? Mas era a minha única dúvida. O Michael fez um jogo incrível no primeiro jogo da final. O Bruno também vem muito bem. O Bruno tem a possibilidade de jogar de 9, então eu optei pelo Michael e optei pela opção do Bruno para o segundo tempo, porque eu imaginei justamente um jogo onde a gente conseguisse fazer um gol ou aguentar, e a entrada do Bruno ia potencializar mais o time. E sempre que o Bruno começa a titular e ter que tirar o Bruno, isso eu acho que o time ia cair o nível. Então eu pensei um pouco no segundo tempo, por isso que eu não comecei com o Bruno. Mas não preciso nem falar que o Bruno é o Bruno e que é um cara que tem um carinho tremendo e que não tenha dúvida que é um jogador gigante e vai jogar muitas vezes comigo. Boa noite, Felipe. Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pelo título. No início do ano, você teve até uma proposta para fazer parte da comissão do Dorival, mas optou por seguir a sua carreira. Queria te perguntar se nessa negativa já tinha um desejo de, quem sabe, comandar o Flamengo, que ali poderia ter uma oportunidade de treinar o Flamengo. Como está o coração do torcedor rubro-negro, Felipe Luiz, que agora conquista um título com um grupo de jogadores que você conviveu por bastante tempo e que no ano passado teve uma temporada muito abaixo, uma temporada onde vocês também devem ter ficado com o coração sofrido, dolorido. Como é para você dar essa oportunidade para o torcedor de comemorar essa taça? Obrigado. A primeira qual que era? Desculpa. Da seleção. Não, então, o convite do presidente Edinaldo e do Dorival foi uma honra para mim, mas como eu expliquei outras vezes, né, eu tinha um sonho de ser treinador. E o problema de ser auxiliar é que eu tenho uma ideia de jogo muito clara na minha cabeça. Então, assim, eu não ia comprar a ideia do treinador que eu trabalhasse, porque eu tenho a minha ideia. E o que eu precisava era de um auxiliar que me ajudasse. Esse era um pouco ao contrário, para ter uma metodologia de treinos, coisa que eu não sabia fazer, agora estou aprendendo, para ter uma forma de fazer os treinos e a forma de preparar o time para que o time jogue da maneira que eu quero. Então esse era o meu objetivo. E aonde foi que eu contratei o auxiliar? Ano passado. Já ainda quando eu estava no final do ano, acabando o ano, eu sabia que eu ia me aposentar e consegui trazer o Ivan comigo, que eu falo sempre para vocês. Minha maior virtude é me cercar de pessoas muito mais inteligentes que eu. E ele me ajudou muito nesse primeiro processo, nessa primeira adaptação como treinador. Tinha certeza, né, de que começar na base era o caminho certo, porque eu nunca fui treinador, eu tinha que passar por esse processo. E o Flamengo me brindou com essa oportunidade. E aí onde eu tenho que agradecer de novo o Braz, o Landim e o Bruno, que eles abriram as portas do clube para mim. E eu pude experimentar lá no 17, lá eu acertei, errei, fiz troca errada, fiz troca certa, mudei de sistema, fiz tudo. E aquele grupo é incrivelmente divertido, maravilhoso. É meu primeiro time, como se fosse meu primeiro amor. Amo aquele sub-17. E é onde eu me tornei treinador. Então esse era o processo certo que eu na minha cabeça tinha que fazer para um dia chegar lá. Veio muito antes do que eu esperava, essa oportunidade. E só deu certo com esse título porque os jogadores são muito bons, porque os jogadores são fenômenos, e aí me ajudaram também, né, e eu estou evoluindo junto com eles para a gente chegar a jogar do jeito que eu quero aqui no Flamengo e conquistar títulos. É muito fácil de falar do torcedor. Primeiro jogo no Maracanã, do lado da nossa torcida, estava 3-0, nosso time muito bem, jogadores soltos e tal. Por quê? Porque a torcida leva o time no colo. Quando quer, não tem comparação.
torcida do Flamengo não tem comparação. Quando quer, esquece, não tem para ninguém. Também não é fácil para os jogadores jogar no Flamengo. Essa torcida é a mais exigente também. Mas quando está do nosso lado, quando a gente consegue trazer eles para a gente, esquece. Então estou muito feliz porque consegui recuperar essa comunhão com o torcedor. Felipe, Isaac Andrade, Flá Voz, eu queria ir na mesma pegada que você falou da tua análise como treinador, porque desde quando você ainda estava como jogador, você já demonstrava esse sonho de ser treinador. Quando você se despediu do Flamengo, você falou muito sobre como você faria, o que você faria. Você agora mencionou também sobre essa sua caminhada para chegar até aqui. Nesse momento, a gente vê o Felipe Luiz técnico vencedor, né? Muito se especulava em relação ao Flamengo, tem um bom elenco, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, e aos poucos a própria imprensa foi falando do Felipe, mas com desconfiança, e hoje o Felipe é o campeão da Copa do Brasil. O que você, que sempre falou de você mesmo, da sua carreira, aonde você chegava, o que o Felipe falaria para o Felipe agora, treinador no Flamengo, profissional, campeão da Copa do Brasil? Não sei, eu só penso em quarta-feira agora, no próximo jogo. Eu tenho um objetivo claro na minha vida, na minha carreira, eu sei onde eu quero chegar e sei o processo que eu tenho que fazer para chegar até lá. E aí são muito trabalho, são muitas horas. Falei para os jogadores, eu e o Milito a gente pode ter empatado em hora de trabalho, mas não, com certeza não, porque esse lado aqui é um sacrifício muito grande. O treinador, todos os treinadores que estão me ouvindo vão saber o que eu estou falando. Eu não sabia que eram tantas horas, mas é o caminho que eu escolhi, é a paixão que eu tenho, eu sou apaixonado pelo futebol. Hoje vocês falam de Felipe campeão, mas na verdade eu vou crescer e vou evoluir muito ainda, porque eu tenho muito a aprender. E essa semana de preparo para esse jogo tão complexo, que é o jogo mais complexo com certeza, me fez evoluir, me fez crescer, me fez aprender, e eu vou cada vez me tornar um treinador melhor. Então esse é o meu objetivo. Felipe, boa noite. Jonas Stelman, da Gol TV. Parabéns pela vitória. Dá para ver o quanto que você está feliz, né? O Flamengo é feito de peças, e peças importantes. E dentro desse contexto, tem um jogador que eu considero muito importante, tanto dentro quanto fora de campo, que é o Davi Luiz. Eu quero ouvir de você a importância desse atleta, que está findando agora o contrato dele em dezembro, a importância desse atleta nesse momento de transição seu, de treinador, aliás, de jogador para treinador, a importância do Davi Luiz para esse elenco do Flamengo. Todo mundo sabe a grandeza que ele tem. Falei na outra entrevista dele, né, um jogador que faz com que o treinador seja melhor. Porque às vezes você prepara 5 soluções para a saída de bola, e o Davi acha a que nenhum treinador tem, que é a solução individual dele. É um jogador super talentoso e que está no mesmo processo que eu estava ano passado, não dizendo que ele vai parar, né? Não, muito menos, mas estou dizendo que ele está no final de carreira. Não sei se são 1, 2, 3, 5 anos, mas você tem que se reinventar. E o Davi, para mim, o principal dele é que ele quer ajudar. Ele quer ajudar o treinador, ele quer ajudar os jogadores jovens, ele quer ajudar de alguma forma, ele quer fazer parte, já seja dentro do campo, já seja sendo fora. Hoje, por exemplo, no banco, ele me deu alguns toques que foram importantes para saber o sentimento, e aí ele me ajudou a tomar algumas decisões. Então, assim, o Davi é um cara que, também outro ídolo histórico desse clube aqui, campeão de tudo, e que tem todo o carinho nosso, e eu vou fazer de tudo para ele, como com todos os jogadores, para que até o momento que ele ficar, não sei se vai ser final do ano que vem, daqui a 2 anos, se ele ficar aqui, eu vou dar a minha vida por ele do mesmo jeito que ele faz pelo Flamengo. Felipe, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte, parabéns pelo título, um título que você bate muito na tecla de que você herdou a oportunidade do Tite, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a parte que lhe cabe, e muito nessa história, né? São 4 jogos com você com um trabalho muito autoral e com repertório, né? Falar um pouco dessa parte que lhe cabe, sim, que você bate muito na tecla de valorizar, claro, o que o Tite fez, mas a parte que lhe cabe também nessa história. Não tiro o meu mérito também, porque a eliminatória contra o Corinthians foi muito dura, foi muito difícil. E quando eu parei para analisar o Corinthians, eu achei que a gente fosse sofrer muito, porque tem grandes jogadores, é um time que está com muita fome de vitórias. Você vê que o grupo está muito fechado, muito qualificado, chegaram jogadores novos, sangue novo, e é muito difícil, e
Todos vocês viram o quanto foi difícil eliminar o Corinthians nessa eliminatória. E o Atlético, quando você pega a análise do Atlético e você para analisar esse time e as variações táticas que tem, as soluções que tem, esses jogadores, você entende o difícil que foi essa final. Essa final foi super complicada, muito difícil. Isso valoriza ainda mais a nossa vitória, a vitória dos jogadores, o esforço que eles fizeram. Eles tiveram que correr muito para conseguir esse troféu tão importante para a gente. E então, assim, eu tô feliz porque aconteceu exatamente quase tudo o que a gente tinha planejado, né? E esse é o trabalho do treinador, mas no final das contas, dentro do campo, os protagonistas são os jogadores que são os que realmente fizeram a diferença hoje. Certo, como sempre, Felipe. Olha aqui, RMP, pelo seu faro jornalístico, você acha que a ida do Gabigol para o Cruzeiro pode melar com a eleição do BAP? Não tem nada assinado ainda. Não vai melar, não. Não vai melar, não, Felipe. Inclusive porque o BAP não quer o Gabriel. Paulo Bittar. Boa noite, Renato. Como o BAP ganhando as eleições, quais são as suas expectativas para o ano que vem? Felipe Luiz continua? Eu acho que é um absurdo. Acho que ninguém consegue tirar o Felipe Luiz agora e nem seria inteligente. Vai ter barca? Acho que sim, vai ter alguma barquinha assim. Quem poderia vir vai depender das indicações do Felipe Luiz. Agora, quem vai decidir tudo é o Felipe. E o cara que o BAP, por exemplo, trouxer para ser o gerentão do futebol. Tá morrendo de frio, coitado. Boa noite, Pedro Candavável Brasil. Eu queria voltar lá atrás, em 2019, quando você foi anunciado como jogador do Flamengo. O vídeo do teu anúncio mostra uma foto de você criança com uma camisa do clube, dizendo que era um sonho virando realidade. Queria te perguntar se lá atrás, em 2019, quando as conversas com o Flamengo começaram, você imaginava que esse sonho ia ser tão perfeito? Títulos como jogador, eternizado na história do clube e agora começando essa trajetória linda como técnico? Para ser sincero, sim, porque quando eu aceitei vir para o Flamengo foi porque me ofereceram a oportunidade, por mais que eu seja flamenguista, me ofereceram a oportunidade de ganhar títulos. Se o Flamengo não me desse essa oportunidade de conquistar títulos, eu não teria vindo, com certeza. Então, por muito flamenguista que eu sou, eles me deram essa possibilidade. Um elenco altamente qualificado, com possibilidade de lutar por títulos todos os anos. E eu fiz parte desse processo, dessa reconstrução do clube, dessas conquistas. E agora, como técnico, foi também porque o clube, o Bruno e o Brás, quando foram lá para Madrid, a gente apertou a mão e eles falaram, a gente vai te ajudar com o teu sonho, que é ser técnico. E me ajudaram. Abriram as portas do clube da base, abriram as portas do 17, do 20, não tiveram dúvida em me chamar para treinar o profissional, mas, como eu falei antes, eu já ficou para trás. Agora, quero mais. Vamos para o próximo. A saideira aqui, desculpa, a última pergunta aqui. Até porque já tomou um banho de cerveja também, né? De saideira. Felipe, parabéns pela conquista. Mauro Santana, do canal começou a acontecer a repercussão internacional da conquista do Flamengo e você sendo citado. Isso não é novidade para você, você já é consagrado no cenário internacional, com títulos conquistados, inclusive pela seleção brasileira, mas como é que você lida, em tão pouco tempo como treinador, já com uma repercussão fora dos limites da fronteira do Brasil, o seu trabalho sendo citado, inclusive treinadores que já te comandaram, parabenizando o seu trabalho, dizendo que acompanham o seu trabalho. Como é que você lida com isso? E, é claro, tem o outro lado também da responsabilidade de continuar mantendo essa toada das conquistas, né? Sim, a primeira mensagem que eu respondi foi a do Simeone. Foi muito especial para mim, porque ele foi o cara que me fez ter esse sonho, me despertou esse interesse em ser treinador, porque ele, como eu já falei em muitas outras entrevistas, mudou minha vida, né? Mas sobre a repercussão internacional e nacional, assim, eu repito o que eu falei na outra coletiva, eu amo a pressão, eu me sinto bem sob pressão. É incômodo, você não dorme direito, mas eu gosto, eu fico incomodado quando eu não tenho essa pressão. Vai ser só títulos? Claro que não. Claro que a gente não vai ganhar sempre, a gente vai perder, eu vou estar aqui nessa coletiva aqui muitas vezes triste, abatido e enfrentando perguntas duras e críticas de vocês para o meu trabalho. Mas é o caminho que eu escolhi e eu estou preparado para isso, eu quero isso e, como eu falei, para continuar
tentando ter esses elogios, essa repercussão, eu tenho que continuar trabalhando e o meu próximo objetivo agora é ganhar quarta-feira. Então, não tem outro caminho senão trabalho, ganhar, e é o único jeito. Então, é isso. Mais nada. Valeu. Obrigado, boa noite. Grande entrevista do Felipe Luiz, como de hábito, sempre boa, sempre clara. Décio Rocha diz o Wesley 10, sim, o Wesley mereceu 10 hoje, com toda a razão. E eu estou curioso para ver o que ele vai fazer daqui para frente. Ele vai querer ganhar todos os jogos, não se iludam. Ele vai querer. Isso não quer dizer que ele vai ganhar, mas ele vai querer ganhar todos os jogos. Mas eu acho, e aí, infelizmente, nós vamos depender do mordedor de virilha, que o departamento de futebol devia sentar e dizer o seguinte: olha, vamos tentar fazer o melhor papel possível no Brasileiro, vamos disputar todos os jogos para ganhar, mas pensando no ano que vem, quem são os jogadores que a gente tem que já colocar para se tratar. Arrascaeta precisa operar o joelho, então opera agora. De La Cruz vai precisar de mais tempo, seja pela musculatura, seja pelo joelho, não joga mais esse ano. Gabriel anunciou que vai sair, sai de vez. E a partir daí trabalhar com quem realmente estiver disponível. Insisto, usar jogadores que eventualmente não vêm sendo usados. Testar jogadores para saber exatamente com quem o Flamengo pode contar no ano que vem. Essa molecada toda que está lá. O Everton Araújo é um achado. Pô, temos novamente um cabeça de área excelente. Deu para jogar junto com o Pulgar. Nos livramos do Alan. Definitivamente nos livramos do Alan. Essa é a grande notícia. Então, eu acho que esses jogos servem para isso. E se nós tivéssemos um departamento de futebol decente, se nós tivéssemos um dirigente executivo do futebol, profissional sério, ele sentaria com o Felipe e diria: Felipe, vamos lá. Como é a melhor maneira da gente terminar essa temporada? Quem é que a gente já deve poder começar a preparar para o ano que vem? Quem são os moleques que você acha que podem dar fruto e como é que nós vamos usá-los? E daí para frente, acho que seria a melhor chance, a melhor possibilidade de fazer isso. Antes de terminar a live, nós já estamos com quase 2 horas, a Carla me pergunta aqui: o Tite e o Titinho pensariam na substituição? Jamais. Eles só trocavam 6 por meia dúzia. Paulo Henrique, Felipe Luiz, junção de Jesus com Simeone. É isso mesmo, é exatamente isso. Eu quero botar aqui, eu sei que muita gente não vai curtir, mas eu acho que nós temos que botar, porque é notícia, nós temos que botar a entrevista do Gabriel. Entrevista que, eu repito, acho que foi infeliz pelo momento em que foi dada. Não era hora nem lugar de falar isso, mas ele falou, então nós temos que colocar. Apertou minha mão, apertou a mão da... É definitivo, Gabi, você não fica, então? Não, não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou, falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos, e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Você vai para onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. Isso aí é que eu acho que ele está errado. O Flamengo não tem que deixar o Gabriel continuar jogando no Flamengo até o dia 31. Já disse que vai embora, tchau, acabou. Vai aproveitar, curtir? Não, vai curtir em casa, de férias, faz o que você quiser. O Flamengo é uma coisa séria, ou pelo menos deveria ser.
Já basta o ano em que o Gabriel fez o gol do título e disse que estava de férias. Então, agora, novamente, o Flamengo vence um título com gols do Gabriel no primeiro jogo e ele diz que vai sair. Ele tem todo o direito. Acho apenas que ele foi infeliz em dizer isso naquele momento, no momento em que o Flamengo estava comemorando um título importante, o primeiro título do Filipe Luís no profissional, e ele meio que puxa os holofotes para ele para dizer que vai sair do Flamengo. A pergunta foi feita, é verdade, mas ele poderia, insisto, ter respondido com: olha, vamos falar disso amanhã, hoje nós vamos comemorar o título que nós ganhamos. Mas como ele saiu do jogo no intervalo, o time melhorou sem ele, aí é aquele lado Gabriel de precisar sempre querer aparecer mais do que a notícia. Viajante do Norte, boa noite, RMP. O que você acha do Flamengo contratar o Yuri Alberto do Corinthians? Eu acho um bom centroavante, eu também acho. Mas será que o Corinthians vai querer liberar o Yuri Alberto agora? Em que ele voltou a jogar bem junto com o Depay? Acho difícil. Roner Antônio, RMP, o que o Tite e o Titinho devem pensar do time jogando dessa forma? O Felipe foi educado, falando que ele faz parte do título. Para mim, se ele tivesse, não passaríamos pelo Corinthians. Com certeza não passaríamos. Arrasca já disse que fará uma artroscopia nos próximos dias. Exatamente o que ele tem que fazer. O Arrasca não tem mais que jogar esse ano. Ele tem que fazer a artroscopia, começar a fisioterapia e entrar de férias. Fábio Porto da Silveira, obrigado, Fábio Porto Silveira. Eu agora quero curtir. Agora, cara de pau. Pois é, exatamente isso. Minha gente, 1h47, está de bom tamanho. Vamos encerrar a live agora, então. Eu tenho um novo vídeo para encerrar a live, comemorativo. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e voltamos a nos ver provavelmente amanhã. Amanhã tem live do Flamengo no UOL e de noite a gente deve fazer aqui uma segunda live para conversar com mais calma. Tá? Só para uma última mensagem, uma observação do meu querido amigo Fernando Luiz Versiani, que me diz assim, uma coisa interessante: os dois laterais perderam gols diante do goleiro dentro da área. Isso não é coincidência. Não, não é. Na hora que o Filipe Luís botou o Fabrício Bruno, passou a jogar com 3 zagueiros, ele liberou os laterais. E por isso mesmo, eles tiveram mais chances de chegar ao gol. E o Flamengo teve muito mais chances de chegar ao gol do que o próprio Atlético Mineiro. Valeu, minha gente. É isso aí, então. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até a gente. Flamengo campeão, minha gente. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Tchau. É isso aí, galera. Gostaram do